Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui 6 horas, 18 horas, para a gente falar de fundos imobiliários e hoje estamos com um convidado especial. Normalmente eu estou aqui sozinho nessa live, mas hoje, nessa ocasião especial também, que eu já vou falar para vocês qual que é, a gente tem um convidado, vocês já conhecem muito bem, até porque o canal é dele, professor Baroni. Boa noite, né, no caso agora. Como é que você está? Tudo certo? Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Poxa, você fazendo esse quadro aqui para iniciantes, eu acho fundamental, sabe, Marcos? Porque é, é muito complexo no começo. O início é muito complexo, né? É uma sopa de letrinhas, é tudo muito difícil e você consegue traduzir isso e criar essa interlocução com o investidor iniciante, é muito bacana. Então, muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre setores aí para tentar mostrar um pouco para as pessoas algumas possibilidades, mas é isso aí. Parabéns pelo que você está fazendo aqui no Guia para Iniciantes. Muito obrigado. E só para dar uma adiantada para vocês no que a gente preparou hoje aqui, mais para frente eu comento melhor, dou mais detalhes, mas a ocasião especial aqui, por isso também que o professor Baroni está aqui para falar com a gente, é que a gente liberou, nesse contexto aqui de iniciantes, nesse contexto de aprender mais sobre fundos imobiliários, a gente liberou o primeiro módulo do curso de fundos imobiliários totalmente gratuito para vocês. É só entrar no link aqui da descrição, o link no chat também. Vocês podem acessar o conteúdo, começar a fazer o curso ali para conhecer. O professor Baroni é o professor do curso, vocês têm muito para aprender ali. No começo desse primeiro módulo aí é bastante passo a passo, aqueles primeiros passos, entender um pouquinho mais como funciona, o que você pode fazer em fundos imobiliários. E é um curso pago, mas a gente está liberando para vocês esse primeiro módulo totalmente de graça, é só clicar no link aqui. E mais para frente depois eu comento mais sobre isso, mas, bom... Então, a gente vai falar sobre setores, né? Setores voltados para iniciantes em 2023. A gente tem, dentro do universo aqui de fundos imobiliários, eu diria que 5, talvez 6 grandes setores, os principais setores, que seria papel, lajes, galpão, shopping, e daí a gente poderia argumentar aqui um renda urbana também, e FOF. O renda urbana aí fica opcional, porque é um setor pequeno ainda, mas ele vem crescendo bastante. Então, 5, 6 grandes setores. Existem outros, porém menores, existem outros que talvez ali empacaram um pouquinho, estagnaram um pouquinho e não crescem, existem outros ali que estão crescendo. Aos poucos a indústria vai se desenvolvendo, mas a gente fez aqui uma redução na lista e selecionamos 3 para vocês, para a gente dar a nossa opinião sobre eles. A gente pode começar então talvez por fundo de papel, seria um fundo bacana para 2023? Por que fundo de papel tende a funcionar bem para o investidor iniciante? Primeiro, porque o fundo de papel ele tem essencialmente uma diversificação interna muito relevante. Então, é muito comum hoje você ver um fundo de papel que tenha 40, 50, 80, 100 operações ali dentro. Então, isso já traz por si só uma camada adicional de proteção para o investidor iniciante em fundos imobiliários. Obviamente, o investidor super ultra qualificado, um investidor que tem uma expertise muito grande em fundos imobiliários, também usa o fundo de CRI dentro da sua carteira. Mas para o iniciante, na minha visão, ele tem essa potencialidade aí de trazer uma diversificação. Mais do que isso, os fundos de CRI há 10 anos atrás eram quase que insignificantes dentro da nossa indústria de fundos imobiliários e hoje ele representa praticamente aí 40%, 45% do próprio IFIX. O que isso quer dizer na prática? Que ao ter fundo de CRI, você está embarcando naquilo que é a média do mercado, que é o próprio IFIX. Então, isso também te traz uma segurança adicional. E o terceiro, para não te deixar sem nenhum ponto aí, né, Marcão? Porque senão eu pego e falo tudo. O terceiro ponto, na minha opinião, é que os fundos de CRI, se você esquecer a palavra fundo e olhar só o CRI, ele é essencialmente um instrumento de renda fixa. Então, o CRI, ele tem basicamente uma indexação de inflação ou uma indexação pós-fixada, que é em juros CDI. O que isso quer dizer? Isso dialoga muito bem com o investidor iniciante que possivelmente já experimentou alguma coisa ali no Tesouro Direto, já sabe o que é um IPCA+, né, o Tesouro IPCA+, já sabe o que é um Tesouro Selic, que tem um pouco a ver com o CRI. Quando você coloca um fundo de CRI, você traz a camada de renda variável, né? Então ele não é um produto de renda fixa, mas ele tem uma casca de renda variável com produtos de renda fixa ali dentro. Então isso é o terceiro ponto aqui que eu quero trazer, que na minha visão deveria impactar os investidores iniciantes dentro dessas possibilidades aí. Show! Então, já que você falou 3, vou falar 3 aqui também, que eu acho que é bastante importante vocês levarem em consideração.
O primeiro é que a gente está em um cenário de, colocando no contexto, né, de 2023, a gente está num cenário de CDI alto, Selic alto, então ao longo do ano inteiro, provavelmente a gente vai manter com a taxa alta, pode ser que caia pouco, mas deve cair muito pouco, até a previsão do Banco Central acho que é terminar em 12,5 no fim do ano, então a gente vai ter aí uma Selic alta o ano inteiro. Temos fundos de papel com CDI na carteira, eles vão se beneficiar disso. Já do lado do IPCA, a gente, apesar disso, se a gente for comparar com esses últimos anos, a gente vai ter um IPCA nos 12 meses, né, no ano inteiro, menor, mas ainda alto. Ele voltou de um período de deflação, vem crescendo mais, e como a gente tem muitos fundos de papel muito expostos a IPCA, eles também vão ser beneficiados nesse período. Então, olhando no contexto de 2023, estamos em um momento interessante em termos de rendimento. Mas também, se a gente olhar na questão de cotação e na questão de valor patrimonial, esse setor acabou sofrendo bastante nesses últimos tempos. Primeiro, na questão do valor patrimonial. Com a subida de juros, o valor patrimonial deles foi recalculado para baixo. Aquela marcação ao mercado que virou um tópico mais popular agora, recentemente, com a mudança que teve ali na renda fixa. Isso faz com que o valor patrimonial deles seja recalculado para baixo. Em cima disso, muitos fundos de papel ainda estão sendo negociados abaixo desse valor patrimonial. Então, você tem, tipo, duas camadas de desconto aqui. Por desconto, eu estou querendo dizer abaixo do valor patrimonial, do que você tinha há alguns tempos atrás, e você pode se beneficiar disso neste cenário atual. Então, esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto é uma característica. Então, o fundo de papel, ele tem uma característica de pagar mais nominalmente, no geral. Óbvio, a gente teve alguns momentos agora pontuais que o cenário se inverteu com os fundos de tijolos, mas no geral ele tende a pagar um pouco mais nominalmente, porque ali está embutida a inflação, ali está embutido já o CDI também, ele já tudo passa para você no rendimento de uma vez, não ficar acruando, não ficar acumulando ali no patrimonial do fundo. Dito isso, para uma pessoa que está nesse período de acúmulo de patrimônio, onde ela sempre está reinvestindo, onde tudo que ela ganha ela coloca de volta, isso pode ser uma forma bacana também de acelerar ali seus rendimentos nesse período de acúmulo. Então, você já recebe, você já realoca onde você acha mais interessante e já coloca esse dinheiro também para render. Então, é um aspecto característico do fundo de papel que eu acho bem bacana também, e por isso que é um dos setores aqui que a gente mencionou. Tá no mudo. Sem querer, eu acho que nós escrevemos um artigo aqui, viu? Porque eu falei, a gente não combinou, assim, obviamente a gente sabia dos temas que a gente ia falar, né? Dos setores, mas a gente não combinou ponto a ponto. Isso é só para mostrar para vocês que essa espontaneidade, no final das contas, quem ganha são vocês aí do outro lado. Esse bate-papo super leve aqui, né? Nada muito formal. A gente sabe dos 3 setores aqui que a gente vai falar, mas a gente não combinou esses pontos. Então, fica a dica aí depois, Marcão, para pegar, para a gente escrever um artigo aí com 6 pontos. Poxa, ficou super completo. Quando você falou, vou falar 3 também, eu ia fazer uma brincadeira com vocês, acabei não fazendo, né? Falei assim, não vai ter 3 para você falar, Marco. E você falou 3 aí tranquilamente. Então, show de bola. Não, eu acho super legal, né? Ainda mais fazer uma live assim com mais pessoas, né? Fazer uma dinâmica, sempre dá um resultado mais bacana no final. Inclusive, queria perguntar para você que está assistindo aí, comenta no chat se você prefere lives com convidados, com mais pessoas, meio que assim um bate-bola, um debate, o que vocês acham? Ou vocês preferem realmente o tradicional, uma pessoa aqui falando direto, uma aula praticamente? Comenta aí no chat que a gente vai repetir mais do que vocês falaram. Resumo da obra, Marcão. Pergunta pessoal aí se eles preferem um telejornal ou uma mesa redonda. É bem isso, é exatamente isso. Bom, segundo setor, então, para iniciantes em 2023, a gente pode falar do setor de logística. É um setor que cresceu também absurdos nos últimos anos, principalmente no contexto que a pandemia criou, principalmente no contexto de e-commerce. É um setor que as pessoas acabaram gostando bastante, se interessando. E aqui eu vou começar, então, já, se você me permitir, alguns pontos. Uma coisa interessante do setor de logística é a tendência de ter um contrato mais forte, um contrato mais longo, que seriam os contratos atípicos. Não necessariamente o seu fundo de logística ali que você estiver estudando, ele vai ser todo um contrato atípico, ou na maioria tem fundo que tem mais, tem fundo que tem menos, mas no geral é um setor que tende a ter esse tipo, ou tende a ter uma recorrência maior desse tipo de contrato, que dá uma previsibilidade maior de rendimento ao longo do tempo. São contratos longos, 10, 15 anos, por exemplo, sendo corrigido ali bonitinho pela inflação. Isso você tem uma previsibilidade maior. Então, acaba sendo um setor interessante nesse sentido.
O segundo ponto que eu mencionaria, que eu acho que entra também na questão de crescimento, que a gente falou de fundo de papel, ao longo desse tempo ele veio crescendo bastante. É um setor que aumentou em número de fundos, esse número de fundos também aumentaram em tamanho individualmente, então a gente tem fundos bilionários hoje, fundos muito diversificados, tipos diferentes de imóveis, e também tem uma profissionalização ali, talvez não seja a palavra certa, mas um foco maior em um determinado tipo de imóvel. Então, muitos fundos estão mais focando agora em imóveis de altíssima qualidade, os triple A's, perto de São Paulo, que seria a região mais forte que a gente tem, ou uma das mais fortes que a gente tem. Então, a gente tem tido uma evolução nesse setor que torna o logística bastante interessante. Olha, eu poderia falar vários motivos aqui, vários, né? Pegando esse gancho do que você acabou de falar, eu vou estender não só a São Paulo, mas a regiões metropolitanas da cidade, que têm atraído empreendimentos logísticos, que foram favorecidos pelo crescimento exponencial do comércio eletrônico, que redemocratizou o acesso do comércio eletrônico pelo brasileiro em geral. Então, assim, em todas as regiões do Brasil, né, algumas regiões eram menos assistidas do ponto de vista logístico, e depois da pandemia, esses ativos logísticos passaram a ter outra importância. Você tem outro ponto também, que o galpão logístico, ele é o reflexo do déficit que nós temos de eficiência logística no Brasil histórico, né? Então, assim, se você observar, o que nós temos aqui, o inventário logístico no Brasil, ele é praticamente o que tem numa grande cidade nos Estados Unidos. Então, se você pegar todos os galpões que estão ali em Nova York, no estado de Nova York e tudo, você vai perceber que aquilo ali é o que tem no Brasil inteiro. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu estou falando Nova York, mas pode ser outros estados assim que tem mais fluxo logístico, tá? Só para colocar isso em perspectiva para vocês. Outro ponto é que é um projeto mais rápido de ser colocado, né, de sair da gaveta e realmente ter um locatário. Então, você consegue acelerar esses projetos, ao passo que você tem uma resposta das empresas do ponto de vista de investimento. Então, aquilo ali é muito orgânico, muito rápido de você sentir. O galpão logístico, ele tem valor também no terreno. Então, se você tem um galpão logístico bem localizado, num raio 15, 30 de uma grande cidade, o que isso quer dizer na prática? A cidade vai abraçando esse terreno naturalmente, e esse terreno vai ficando cada vez mais importante. Então, é igual o vinho, vai ficando mais velho, vai ficando melhor, porque você vai tendo a cidade. Então, um galpão que supostamente, por exemplo, eu vi que alguém aqui falou que é de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, Marcos, é uma cidade vizinha, que hoje ela está literalmente dentro de Goiânia. Seria o equivalente aí a você aí, Barueri, seria o equivalente a São Bernardo do Campo, alguma coisa assim. Então, imagina que você vai conectando cidades, então esses galpões vão ficando cada vez mais valiosos do ponto de vista de qualidade imobiliária, né? Outro ponto, os fundos imobiliários, eles não tiveram nos fundos logísticos aquilo que aconteceu, não aconteceu nos fundos logísticos, aquilo que aconteceu nos lares corporativas. Você teve grandes transações, então o fundo imobiliário ele acabou sendo proprietário majoritariamente das operações, o que isso faz muita diferença no longo prazo. Lajes corporativas anunciou que comprou dois conjuntos, anunciou que comprou 3 andares, né? Dificilmente comprar o prédio inteiro. Claro, tem alguns fundos que comprou prédios inteiros, não tenho dúvida com relação a isso, mas no longo prazo, o modelo logístico ele é mais versátil para você comprar, para você vender, porque você tem um controle. No caso de um fundo de laje, é muito concentrado em regiões primárias de São Paulo, e aonde você não tem controle é mais difícil de você operar. Então, o logístico é mais, eu não vou dizer fácil, a palavra que está entre aspas, ela é mais operacionalizável, se é que eu posso usar assim, tá? E o ponto agora, Marcos, eu vou te falar uma coisa que eu vou te pegar de surpresa. Eu não sei que você teve essa informação hoje aqui, que eu estava falando com o Marcos, seu xará, né? O Marcos, o Marcos Gurgel. E posso te dar um dado que vai te surpreender? Manda bala. Olha só, esse dado é inédito, tá? Esse dado, assim, a gente capturou aqui há poucas horas atrás. E foi por uma coincidência, foi por uma mera coincidência. Marcos, entre junho de 2015 e fevereiro de 2017, poxa, nós não estamos falando de uma coisa assim de séculos passados. Entre junho de 2015 e fevereiro de 2017,
O fundo XP Macaé, sabe qual é o fundo XP Macaé? É um fundo de um ativo só, mono, passivo, um prédio só, que estava alocado para a Petrobras saiu, esse ativo está vago, tendo revaliações patrimoniais negativas uma atrás da outra. Marcos, o XP Macaé tinha mais cotistas do que o HGLG nesse período que eu estou te falando. Ou seja, pegou de surpresa, pela sua expressão. Eu confesso que essa daí realmente pegou de surpresa. O que aconteceu de lá para cá? A HGLG hoje tem mais de 330 mil investidores, parte do portfólio multibilionário. O XP Macaé até cresceu a quantidade de investidores, até surpreendente a quantidade que ele tem, né? Assim, tem cerca de 27 mil investidores, o que é muito ainda por ser um fundo monoativos, com todas essas características, mas no universo de 2 milhões de investidores é bem menos significativo. Mas onde eu quero mostrar para você? Que a água corre para o mar, né? A água corre para o mar. Claramente o setor logístico desenvolveu muito no Brasil, consequentemente nos fundos imobiliários. Outra informação bacana para você, Marcos, os últimos 2/3 das grandes operações logísticas foram via fundos imobiliários. Vamos arredondar para 70%, tá? Então, o logístico, de fato, ele é um setor que tem tudo a ver com o mercado de fundo imobiliário e tem tudo a ver com o investidor iniciante. Né? Tem contratos mais longos, com empresas mais conhecidas, terrenos que podem aí ser abraçados pelas cidades. Enfim, e como eu acabei de falar agora, de 2017 para cá, foi o motor de crescimento aí da indústria de fundos imobiliários também, junto com os fundos de CRI. Show demais. O Lucílio falou aqui que eu fico lendo o comentário, só para falar para todo mundo que quando eu estou olhando assim para o lado, para cá, mais especificamente, eu realmente estou lendo o chat, eu estou olhando aqui o que vocês estão falando. Então, eu não estou ignorando vocês, eu estou olhando aqui para o chat, lendo o que vocês estão falando. Inclusive, muitas pessoas aqui falaram que eles preferem live com nós dois, sempre mais gente é melhor. E falou que queria, cadê? Eu perdi aqui o comentário, mas teve alguém que falou que queria aí, Marcos e professor, sempre aquele conteúdo top, e tinha alguém que falou que queria toda semana nós dois. Então, assim, o pessoal já está querendo bastante. Aqui, achei a live com o Baroni toda semana. Mas tem lá no canal, a gente acaba fazendo. É que às vezes eu falo demais e às vezes eu falo mais e o Marcos fala pouco. Então, às vezes, eu propositalmente deixo ele sozinho, porque ele tem muito conteúdo para compartilhar também. Às vezes eu fico sozinho para eu desenvolver meu raciocínio do começo ao fim. E às vezes fazemos nós dois, como está sendo hoje, uma coisa completando a outra. A gente quer entregar o melhor de todos os mundos aqui para vocês. Então tem conteúdo só com um, só com o outro, com os dois, com mais gente, porque daí a gente consegue entregar tudo para vocês. Aquela live de sexta, por exemplo, é a tua cara, aquela que acontece lá no meu canal. Eu acho que aquilo ali, quando eu vou é quando é um assunto muito específico, mas ali, poxa, você dá um show ali, porque você prepara os slides, deixa a semana fechar, etc. Você acompanha emissões, sempre na plataforma também. Então, enfim, é isso aí. Então já vi convite para todo mundo aí, toda sexta-feira, 7h30 da noite, lá no canal do Professor Baroni. A gente... Nosso canal, né, Marcos? Ele chama o Professor Baroni na casa. É que o nome chama, né, Professor Baroni? Então, daí tô lá sempre fazendo essa live e o Professor Baroni aparece lá de vez em quando também. Bom, terceiro setor para iniciantes em 2023. Alguém já cantou essa bola aqui? Lucílio mencionou aqui. E os shoppings, os maiores FIIs descontados, oportunidade? E para a gente, os shoppings são o terceiro setor para 2023. Acho que quando a gente fala shopping, muito provavelmente você já pensa automaticamente na pandemia, já pensa naquele momento que os fundos zeraram seus rendimentos. Você pensa no pior ali, em algo pontual e algo que foi extremo. Mas se você olhar de lá para cá, teve uma melhora expressiva. Teve um aumento de tamanho também, porque os fundos cresceram nesse tempo. Teve aumento de rendimento, aumento de performance, aumento de indicadores. Então, a gente vive um cenário bastante interessante para shoppings, mesmo se você comparar em períodos pré-pandemia. Então, os shoppings vêm crescendo bastante. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente pode colocar até junto com... Na verdade, o ponto de desconto nas cotações está meio que generalizado para tudo. Então, eu vou repetir aqui de novo. Fundo de shopping, vários deles ali estão bem descontados, pagando rendas que eles nunca pagaram antes, mas estão descontados, muito abaixo do valor patrimonial também. Tem outros fazendo aquisições, fazendo vendas também. Então, é um setor que está bastante vivo, que mesmo nesse cenário mais difícil, ele está bastante vivo. É um tipo, e é aqui o terceiro ponto, é um tipo de imóvel bastante evolutivo, né? Se você olhar no passado, onde era aquilo lá de realmente um centro de compras e só, foi evoluindo para centro de compras e serviços, centro de compras e serviços e entretenimento, e a coisa vai aumentando, vai crescendo,
vira até um mini centro logístico ali para entregas ou para armazenamento de produtos. Então, é um setor bastante vivo. Eu acho isso bastante interessante e deve continuar daqui para frente, sempre pensando nessa questão de como tornar o shopping mais relevante, mais interessante para o povo brasileiro, como ele vem fazendo ao longo de todo esse tempo. Então, por esses 3 motivos, mas não só apenas esses 3 motivos, é um setor bastante interessante para esse ano. É isso aí, ó. Pedindo para mandar um abraço para o povo manauara. Um abraço para vocês aí. Eu só perdi o nome de quem pediu aqui. Bom, tá para cima. Foi que o Emerson. Elison. Emerson. Aqui, Emerson. Aí, ó. Emerson 254. Tá aí, então um abraço para vocês, tá? Bom, o Marcão, você falou 3 motivos aí, acho que shopping dá para falar 30. É sério mesmo, porque assim, o problema é que nós temos um recorte temporal do shopping muito desfavorável, que você pegou de 2020 para cá da pandemia, onde o mercado cresceu muito na quantidade de investidores. Então essas pessoas só viram essas notícias, né, de fechamento, de vendas para baixo, de renegociações, de locatários saindo, etc. Só que se você joga o recorte para trás, os setores de shopping sempre foi o mais defensivo da bolsa. Porque o shopping ele carrega várias características que são interessantes. Ele tem uma versatilidade, uma modularidade muito grande. Você consegue readaptar o mix de lojas para atender mudanças que acontecem na região. Então, tem várias condições, né? Você tem uma diversificação natural, né? Você vê por próprio caso aí da Americanas. Boa parte dos shoppings tem uma loja Americanas aqui, outra ali, boa parte dos portfólios serão impactados, mas é uma diversificação natural, ela não tem uma diversificação forçada. Um fundo de laje, um fundo de logística, por mais que você não queira, ele vai ter uma exposição direcional quase que naturalmente. A não ser que a gente espere mais uns 5, 10 anos, aí os portfólios cresçam o suficiente para diluir esses riscos direcionais. O shopping não. Mesmo sendo um monoativo, ele já está diversificado. Então, no mínimo aí 200 lojistas, né? Um shopping de pequeno, médio porte, e até mais do que isso, se você estiver considerando o médio, grande porte. Então, um fundo que tem 10 a 20 operações de shopping centers, você tem uma quantidade que passa de 1.000 locatários indiretos, e aí isso te deixa muito confortável. Outro ponto importante, para mim, esse é o mais importante que dialoga melhor com o investidor iniciante. Ponto final. É a tangibilidade. Ponto final. A tangibilidade é a melhor característica do investimento em fundo imobiliário. Então, você conhece, você ir no shopping, você ir ao shopping, né? Você respirar aquele ambiente, entender a dinâmica daquela região, e assim, você poder fazer isso, porque você não pode, às vezes, chegar e entrar num galpão logístico. Você não pode chegar e entrar numa laje corporativa. Você pode passar na porta. Para entrar, você tem que ser o convidado ou ter algum tipo de convite ali para um evento, alguma coisa assim. No caso do shopping, é muito mais espontâneo, você consegue depoimentos de pessoas em redes sociais que falam do shopping, do cuidado se está tendo ou não. Então, ele é super tangível. Então, na minha opinião, para o investidor iniciante, o shopping center, ele tem tudo a ver, tá? E o que o Marcos está colocando, só para finalizar aqui do meu lado, é que os números hoje dos shoppings, né, eles estão já em patamares até superiores ao que era antes da pandemia. Então, boa parte dos shoppings já entregam rendimentos maiores do que entregavam antes da pandemia, com uma estrutura de capital muito mais sólida, com um nível de administração de portfólio muito mais sofisticada também. Então, o shopping center, na minha visão, é sim um setor que dialoga muito bem com o público iniciante, tá? De novo, tudo que a gente falou aqui de logística, shopping e fundo de CRI, não quer dizer que o investidor com muita experiência não possa ter. Pelo contrário, é muito provável que ele tenha. Mas, para o iniciante, a tangibilidade que o shopping traz é algo assim, Marcos, para lacrar, como diz os mais jovens aí, porque realmente a tangibilidade que o shopping dá de você ali, tomar um café, conhecer, conversar com o lojista, você está tendo a temperatura ali ao vivo, você está na veia ali, tomando a sua decisão de investimentos. Realmente você consegue ir lá, você consegue ver o fluxo de pessoas, então você consegue ver se o shopping tem muita gente ou não, você consegue ver se as lojas, os espaços estão, a maioria, locados ou não, você consegue sentir mesmo como é que está o imóvel, você consegue ir várias vezes, você consegue acompanhar, você consegue ganhar mais confiança no tipo de imóvel que você potencialmente vai investir, diferente de outros que você não conseguiria. Então, a Lages é onde você pode até entrar ali, parar na portaria, ou se você mesmo que seja convidado, você vai até só um andar ali, você não pode ficar fazendo um tour, você não pode ficar olhando, não pode acompanhar. Então, tem muitas limitações.
que o shopping não tem. O shopping você pode, é livre acesso, você entra, você acompanha, você vê, você ainda gasta lá, compra um cafezinho e automaticamente você já está contribuindo para o investimento ali também. Então é uma coisa bem bacana, assim, é uma coisa de você tornar o investimento mais palpável mesmo, de você entender, putz, eu não estou investindo em algo abstrato, eu estou investindo aqui, estou vendo a operação, estou vendo acontecer. A gente vê fundo de shopping mencionando, vamos expandir o shopping, aumentar isso, aumentar aquilo, e você consegue ir lá e ver, ou acompanhar mais ou menos ali o desenvolvimento, ver realmente o que tem de novo. É uma coisa bem bacana que os shoppings trazem, diferente de outros investimentos. Talvez, se a gente puder, tudo bem que não tem a mesma característica, mas talvez a gente pode até colocar aqui que supermercado também dá para você entrar e acompanhar também, que seria do setor de renda urbana. Não é a mesma coisa, mas pelo menos você também pode entrar, pode ver como é que funciona, pode sentir melhor. Marcos, para a gente criar aqui vamos inovar aqui, algo também que a gente não combinou. Mas se a gente pegar aqui shopping mais renda urbana, a gente pode criar um setor chamado varejo. Aliás, é uma coisa que eu tenho pensado em até ir mais nessa linha mesmo, né? Porque no final das contas você tem o imobiliário, mas você tem um negócio por detrás, né? Então, de repente, pensando em varejo. E olha como temos dois mundos diferentes, né? O varejo na bolsa, na B3, né? Vamos falar assim, como ação, ela tem margens baixas, tem uma série de dificuldades. Quando você está olhando do ponto de vista de locação, você está olhando o ponto comercial. Então, o varejo entra e sai ali, né? Você tem essa dinâmica e, via de regra, são contratos mais longos, porque a pessoa não quer perder aquele ponto. Então, quando você está falando, vou lá tomar um cafezinho, dependendo do lugar do shopping, o cafezinho não quer sair dali. E se ele sair dali, vai entrar um outro cafezinho ou alguma coisa que remeta ao fluxo de pessoas para aquela condição, naquela localização do shopping. Então, se a gente colocar tudo no mesmo pacote aqui, varejo, a gente dá para embutir o renda urbana na história. A gente tinha até comentado entre nós que renda urbana poderia ser um setor, mas o problema é que o renda urbana é um setor que tem um potencial incrível, mas ele ainda, as opcionalidades dele, o cardápio dele ainda é restrito, ainda é menor. No caso dos shoppings é muito maior, porque os shoppings foram os primeiros fundos que vieram no Brasil foram de shoppings, né? Lá atrás, Shopping Pátio Higienópolis é de 20 e poucos anos atrás. Então, é só para mostrar para vocês que já tem mais estrada aí os shopping centers no Brasil. É isso. Então, recapitulando aqui para vocês, os 3 setores que a gente mencionou na live são papel, logística e varejo. Considerando aqui shoppings e renda urbana também, são aqui os nossos setores para 2023. Inclusive, eu vou perguntar aqui no chat para vocês quais dos 3 vocês preferem para 2023, né? Quais que vocês gostam mais desses setores, ou se você acha que tem um outro setor que valeria estar na lista, comenta aqui no chat também. Enquanto isso, eu gostaria de lembrar vocês que a gente liberou especialmente nessa ocasião para vocês aproveitarem o primeiro módulo do curso de fundos imobiliários totalmente gratuito. A gente tem um curso que ensina desde o zero até você aprender realmente a investir sozinho em fundos imobiliários, aprende a escolher, aprende a analisar. E a gente liberou o primeiro módulo totalmente gratuito para vocês. É só clicar aqui no link da descrição, só clicar no link do chat também, só se cadastrar ali e vocês conseguem ter acesso a esse módulo. Totalmente de graça, aproveitem. O professor Baroni é o professor do curso e vocês vão aprender muito. Nesse primeiro módulo tem legislação, tem primeiros passos, tem aonde você consegue, o que você consegue acessar com fundos imobiliários. Então ele está bem bacana e depois, se você gostar, você continua e aproveita o resto do curso. Professor Baroni, você quer deixar algum comentário sobre o curso? Eu acho que assim, o curso ele tem como característica, às vezes as pessoas me perguntam, ele é um curso básico ou avançado? Eu não consigo dizer essa resposta, você acredita? Por quê? Porque eu não fiz o curso, a gente não montou o curso pensando com essa característica. A gente montou um curso de transformar as pessoas que estão querendo começar a investir, mas ao mesmo tempo já investem, mas têm dúvidas específicas, que pudesse atender todos os públicos, né? Então, é um curso que, na minha opinião, ele te tira daqui do ponto básico e traz para uma condição de investidor. Obviamente, investidor, sim, você tem vários níveis. Isso depende muito mais de você do que da gente aqui. A gente sempre está tentando trazer informações para vocês, trazendo pessoas para falar mais sobre o tema, trazendo conteúdos o tempo todo, mas a quantidade de informação para que você vai absorver, que você vai conseguir, vamos falar assim, digerir e transformar isso efetivamente em resultado, em ações, né? Ações que eu digo não ação de empresa, ação mesmo. Ir lá, abrir tua conta,
no teu home broker para você poder comprar seus fundos imobiliários, montar sua carteira de renda passiva. Isso depende muito mais de você e da sua escolha de tomar uma decisão de investimentos. Então, o curso, na minha visão, ele funciona muito bem para todos esses públicos. Esse módulo 1, ele traz elementos que muitas das vezes o investidor que já está investindo não sabe. Entende, Marcos? Alguns pontos específicos a gente comenta nesse primeiro módulo que às vezes a pessoa que já está investindo aí há 6 meses, 1 ano, talvez não saiba. Por isso que eu acho que é importante vocês acessarem esse módulo, está gratuito, puxa, não custa nada. Então, é isso aí. Show! Então, pessoal, obrigado. Pessoal pedindo para eu mandar um abraço aqui, abraço para todo mundo, Rio de Janeiro, São Miguel, Guarulhos, todo mundo aí. Boa tarde, boa noite, na verdade, né? Já passou das 6 horas, então boa noite para todo mundo. Obrigado por participarem, pelas perguntas, pelo engajamento. Obrigado, professor Baroni, pela participação especial. Espero que todos vocês tenham curtido os setores que a gente mencionou. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição para ajudar vocês, tirar dúvidas, seja pelo Instagram, pelo YouTube. Então, contem com a gente. Não se esqueçam de aproveitar o primeiro módulo do curso totalmente gratuito aqui na descrição ou no chat também. E eu sei que tem algumas perguntas aqui que fizeram de Suno Portfólio, Suno Start aqui. Como não é bem o tema aqui, eu acho que não compensa responder agora, mas manda para a gente essa dúvida, seja no plantão de dúvidas, seja no nosso inbox, que a gente responde para vocês, tá? A gente essa do Jean Angular, inclusive, Jean Angular, eu vou te pedir para você pegar essa dúvida e mandar no plantão de dúvidas, porque esse tipo de dúvida, ela atende você e a várias outras pessoas que têm a mesma dúvida, tá? Então é importante, é uma resposta muito simples, tá? Posso até te passar aqui essa resposta. De fato, quando a gente pensa numa carteira, num primeiro... Travou, Marcos? Não, estou escutando. Não. Quando a gente pensa numa carteira, a gente não sabe o lado daí. Então, a gente não sabe o quanto você quer estar exposto a fundos imobiliários. Então, a pergunta do Jean é super interessante. Eu acho que vale para todo mundo. Vamos só responder essa, Marcos, aí a gente já fecha aqui. Então, vamos lá. O que acontece, né? Quando você estrutura uma carteira, você tem lá 15, 17, 20 fundos, não importa. Eu não sei do lado daí. Eu não sei se você tem 10% em fundo imobiliário, se você vai ter 100% em fundo imobiliário. Então, eu não consigo ter essa dimensão e a gente não pode pensar dessa forma. Então, qual que é a diretriz que a gente tem? Entenda a carteira como sempre uma bússola, como sempre um direcionamento. Se você tem 10% do seu portfólio em fundos imobiliários, você não precisa ter todos ali. Você pode selecionar alguns dos setores, né, respeitando ali os setores, vamos falar assim, até para você ter uma diversificação interna, e aí você escolhe aqueles que você entende que está mais aderente ao seu gosto, ao seu paladar. Eu vou usar o termo mais gastronômico aqui, tá? Não, Baroni, mas eu quero ter todos. Não tem problema. Tem gente também que se incomoda de ter 1%, 1,5% do patrimônio num fundo imobiliário. O imposto de renda vai ficar muito grande de ser declarado. Você vai ter o trabalho uma vez. Depois que você tiver uma vez, é só uma atualização. Então, isso é muito simples. É muito mais uma barreira de entrada. Depois que você supera essa barreira, isso não é mais problema para você. Então, não tem problema você ter 15 ações, não tem problema você ter 15 fundos imobiliários, 15 ativos no exterior, não tem problema. Tá? O primeiro imposto de renda realmente vai ser chato ali de você fazer, mas depois é só uma atualização de quantidade de cotas, etc. É muito simples. Tá? Então, o que é que a gente gosta de falar para vocês? E que a diversificação, a gente usa um termo, né, que é uma diversificação mais ingênua. O que é a diversificação ingênua? É chamado equal rate, né? Equal weight, desculpe, não rate, rate de peso. Você coloca pesos iguais, isso, principalmente para fundo imobiliário, faz bastante sentido, porque os fundos imobiliários têm uma certa correlação entre si. Então, você coloca em pesos iguais, fica mais fácil de você gerenciar, você fica menos exposto a riscos, e é mais tangível para você ali fazer a gestão da tua carteira. Agora, você tem 25% em fundo imobiliário hoje. Tenho todos os fundos ou não tenho? Na minha visão, não tem problema nenhum em ter. Mas se você não tiver, não é para você pegar só os 5 primeiros, porque às vezes os 5 primeiros têm 3 shoppings, 2 logísticos e 1 papel. Você tem que olhar mais os outros setores e procurar fazer uma seleção de todos os setores. Existe uma regra básica que eu gosto de falar, só para concluir, Marcos, agora sim eu concluindo. Quem tem até 20% em fundos imobiliários, coisa de 10, 12 fundos, tá legal, entendeu? Quem tem aí entre 20% e 50% em fundos imobiliários, é mais ou menos esse desenho da carteira. A carteira foi pensando nesse perfil, entre 20% e 50% em fundos imobiliários, você vai ter entre 15 e 20 fundos, tá? É mais ou menos isso.
Acima de 50% em fundo imobiliário, aí você já pode pensar em alguma coisa mais perto de 20 a 22 fundos, tem um pouquinho mais também, não tem problema. Por isso que nós temos aquela lista alternativa também, com mais 6 ativos adicionais aos 17, para que você possa montar o cardápio está aí para você fazer essa seleção. Uma coisa tem que ficar claro para o Jean e para todo mundo que nos ouve. Não tem nada escrito na pedra, que tem que ser assim, e se não for assim, não vai funcionar. Não existe isso. Não existe isso. A única orientação que nós damos é use a carteira como uma inspiração para você. Você pode estar muito inspirado ou pouco inspirado. O que isso quer dizer? Se tiver mais inspirado, você vai ficar mais aderente a ela. Se for tiver menos inspiração para você, você procura pelo menos olhar o desenho ali e tentar um pouco naquela linha ali, porque deve funcionar bem. Então é isso, não tem segredo, não tem nada de mais, nada de menos, é basicamente isso. Certo, Marcos? Perfeito. Melhor do que isso, só 2 disso. 2 disso. Pessoal, obrigado a todo mundo. Obrigado, professor Baroni. Aproveitem aí o resto da semana. Tamo junto e até o próximo. Tchau, tchau.